Muito obrigada a todos por terem aceitado este nosso convite. Este é um tema muito interessante que nós temos o desafio de debater em menos de 30 minutos, mas que era inevitável nos tempos que correm. Há aqui sempre uma tensão, nós vivemos nessa tensão, na tensão de precisarmos de imigrantes e, simultaneamente, de garantir que estes imigrantes não são rejeitados pela comunidade por causa do peso que constituem. Eu ia começar pelo Pedro Góes, que tem estudado muito o assunto. Como é que se consegue conciliar da melhor maneira? Quais são, diria eu, as duas medidas essenciais para se conseguir conciliar estes dois objetivos que às vezes são tão difíceis de conciliar? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu talvez reduzisse a um bom senso. Temos que ter bom senso. Isso é o que falta mais às vezes, não é? Falta muito bom senso nas políticas. Por vezes não medimos as consequências, nem avaliamos as políticas para percebermos se estão a correr bem ou se estão a correr mal. E depois falta bom senso também na forma como comunicamos esta diversidade ao total da população, muitas vezes conduzindo a estereótipos e a preconceitos que fazem com que o problema pareça maior do que aquilo que ele efetivamente é. Nós temos em Portugal hoje um número muito grande de imigrantes, sendo que a esmagadora maioria está ou integrada ou a integrar-se de uma forma muito suave na sociedade portuguesa, sem que demos conta de que algo está a acontecer. Depois há uma pequena franja da sociedade que é mais visível no espaço público e que é, sobretudo, muito tornada visível através dos TikToks desta vida, que fazem com que olhemos para essa população como representando o todo que é a imigração em Portugal. Portanto, o bom senso... Mas qual é que seria a medida que considerava essencial? Ou considera, por exemplo, que as orientações que estão a ser adotadas neste momento, vamos descontar a campanha, não é? Que têm vindo a ser adotadas, vão num bom sentido? Eu diria que o fim da manifestação de interesse foi algo sensato que devia ter acontecido antes, se tivéssemos conseguido perceber as consequências desse projeto. Porque é que não percebemos? Porque na transição entre o CEF e a AIMA, de facto, perdemos não apenas toda a informação, como muita da expertise que existia e que nos permitia ter esses sinais de alerta. Portanto, essa medida foi uma medida essencial, acho que hoje é consensual, não podemos voltar a ela como uma medida macro, ainda que eventualmente tínhamos que ter na lei a possibilidade de regularização caso a caso, para que não fiquemos com um grupo de pessoas que já residem em Portugal, mas que por diferentes motivos podem não conseguir aceder à regularização. Muito bem. Adalberto, uma das consequências deste fluxo migratório é a pressão sobre os serviços públicos. Eu tenho de aproveitar a sua vantagem competitiva e um deles, que tem sido inclusivamente tema de campanha, é a pressão sobre os serviços de saúde. Há formas de ultrapassar, e que é uma pressão que é uma pressão também até sobre os próprios médicos e enfermeiros, não só sobre os utentes. Há formas de dar a volta a este tema? Bom, Helena, em primeiro lugar, cumprimentar o Jornal de Negócios por esta magnífica iniciativa, pela excelente conferência que eu tive o gosto de assistir na sua quase totalidade. E dizer-vos, antes de irmos à árvore, deixe-me estar um bocadinho a sobrevoar a floresta e a dizer que o bom senso que aqui foi referido é essencial. Nós somos filhos e netos de imigrantes, eu próprio sou neto de um imigrante, da primeira vaga de imigrantes para os Estados Unidos. E, portanto, há aqui uma questão que é um mundo feito de imigrantes, é feito de movimento e, digamos, de um certo fluxo permanente que existe, já não falo da década de 50, 60, enfim, onde tanta gente nossa foi para a Europa em condições de grande dificuldade e de grande sofrimento. Particularmente a mim o que me incomoda, toda a gente sabe qual é a minha filiação política, portanto sobre isso não há nenhuma matéria, não há nenhuma dúvida, é a dificuldade com que aquilo que eu chamo a esquerda democrática tem tido para lidar com o problema, muitas vezes juntando-se a uma agenda que não é a sua agenda.
Porque existe uma agenda extremista à direita e existe uma agenda extremista à esquerda que procura fazer dos imigrantes e da imigração um ato de vantagem competitiva do ponto de vista da demagogia. Ora, a imigração é algo que é muito sério porque, primeiro, nós vivemos todos, segundo queremos, num Estado de Direito. Ora, num Estado de Direito tem que ter direitos e tem que atribuir direitos, mas tem que, acima de tudo, garantir que as regras essenciais são cumpridas para que aqueles que, vindo de fora, vêm, enfim, procurar trabalho ou um modo de vida e contribuir com isso para a nossa economia e para o nosso bem-estar, venham num quadro que respeita o enquadramento constitucional, o enquadramento institucional e que, naturalmente, indo direito à sua pergunta, têm acesso aos serviços de proteção social que a República dispõe enquanto cidadãos que residem com direito pleno em Portugal. O que é lamentável é que, quando nós temos estes fluxos, e em alguns casos há problemas, digamos, não vale a pena esconder, de alinhamento cultural, de alinhamento, digamos, do comportamento humano, porque são pessoas que vêm de regiões que não são regiões, por exemplo, com a nossa tradição cristã, que não têm os nossos hábitos, é o utilitarismo demagógico e irresponsável, eu diria mesmo do ponto de vista ético e moral criminoso, que é feito de confundir a amostra com o universo. Nós sabemos bem, vimos há dias as notícias de máfias ou de estruturas organizadas que a própria Polícia Judiciária está a desmantelar. Nós não somos ingênuos, sabemos como isto funciona. E a este propósito eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da AIMA pelo trabalho que está a fazer e, naturalmente, que é um trabalho que não é para o Governo que está em funções, é um trabalho para o Estado e para a República Portuguesa. Nós temos de dizer a estas pessoas que são bem-vindas, que têm que, naturalmente, que respeitar e alinhar-se com aquilo que é a nossa maneira de funcionar, e nós temos também a obrigação de respeitar, no limite, aquilo que são as suas próprias ideias e maneira de estar. Quanto ao serviço de saúde, é evidente que eu tenho dito que nós temos em Portugal várias especialidades no domínio científico e outras que não são do domínio científico, mas são equiparadas, que são os causologistas, especialistas em caos. Nós temos ao longo, desde que eu estive no governo, já lá vão uns anos, com metade do dinheiro, é certo que aquele que existe hoje, mas nós temos os especialistas em caos. O SNS está sempre um caos. Mas a má notícia é que o SNS, em termos de desempenho, está sempre melhor. Claro, menos eficiente, mas sempre melhor. E é evidente que hoje, se nós formos à maternidade Alfredo da Costa, se nós formos a Santa Maria, nós temos dias na Alfredo da Costa em que, em cada 10 bebés nascidos, 6 não são de mães portuguesas. Mas isto é a vibração da vida natural de um país que está a envelhecer. É também por isso que queremos imigrantes, exatamente. E com isto concluo, Helena, nós somos, é preciso nesta sala, nesta casa, enfim, a que alguns de nós estão ligados e gostam de aqui vir e estar, é preciso dizer o seguinte: Portugal é hoje o segundo país mais envelhecido da União Europeia. E se nada for feito, daqui por 10 anos nós ultrapassamos a Itália, que é o mais envelhecido. Somos o quinto mais envelhecido do mundo, a seguir ao Japão, por uma razão simples que nós estamos a estudar há muitos anos, é que no Japão eles não morrem. Há, portanto, uma matéria que tem que ver com a tendência para a eternidade no Japão. Mas nós, se não tivermos este rejuvenescimento da sociedade, com os nossos filhos, eu falo por mim, com as nossas filhas a estarem fora do país, a serem mães e pais fora de Portugal, nós daqui por 2060, 35% de nós têm mais de 60 anos. É isso que a comunidade tem de compreender. Exatamente. E as empresas, eu deixaria o presidente da AIMA para último, que é sempre aquele que nos pode dar o ponto de situação, e as empresas podem ter aqui um papel muito importante nesta integração dos imigrantes. O setor do turismo, hotelaria, restauração, é um setor que emprega muitos imigrantes. Verónica, que contributo é que as empresas podem dar para que se alivie esta tensão entre a comunidade local e os imigrantes? Deixe-me dar-lhe primeiro um contexto do Grupo Stanley, para as pessoas perceberem um bocadinho. Nós, enfim, estamos no setor da hotelaria, temos 108 hotéis espalhados pelo mundo fora, outros negócios também. Estamos presentes em 16 países e, portanto, temos muitas iniciativas de mobilidade dentro da organização, geográficas e funcionais, e contamos com cerca de 5 mil colaboradores e mais de
60 nacionalidades a trabalhar connosco pelo mundo fora. Portanto, em Portugal temos cerca de 40 nacionalidades, portanto, não é... Para vocês não é novo, não é novo. Não é novo e, portanto, tem vindo a acelerar, é verdade, tem vindo a acelerar pela questão que dizia o professor Adalberto, que de facto há um envelhecimento da população e, portanto, é preciso mais recursos para fazer face a um setor que está a crescer, graças a Deus, no nosso país. E, além disso, há outro fator que também leva a esta evolução positiva, que teve a ver com a passagem pelo Covid. Portanto, durante essa época, o setor, como sabe, foi muitíssimo afetado em termos de operação. No caso do grupo, perdemos 80% da receita em 2020, 50% da receita em 2021, e, portanto, foi uma altura em que muitas pessoas saíram e orientaram a sua vida noutro setor. Exatamente. Portanto, a partir de 2022, o setor, diria, quase que explodiu, porque estávamos todos desejosos de voltar a viajar e, portanto, havia poucos recursos para fazer face a uma procura que foi logo muito elevada. Portanto, aqui houve, no fundo, um acelerar de integrar pessoas de outras nacionalidades, muito aqui em Portugal. Aproveitaram muito E as nas pessoas nossas... que chegaram cá apenas Sim. com a manifestação de interesse? Também, e também... Ou vocês é que são proativos e vão buscar as pessoas aos mercados? As duas formas. Nós temos, no fundo, pessoas de outras nacionalidades, oriundas de, enfim, muitas nacionalidades, mas muitas delas fazem parte de comunidades que já estão em Portugal, comunidades fortes, como a comunidade brasileira, nepalesa, Bangladesh, por exemplo, tem muita gente no nosso país, mas também oriundos de países onde nós já temos atividade hoteleira. Porquê? Porque conhecem já a nossa marca, porque até podem fazer algum tipo de trabalho e trabalhar connosco antes de virem para o nosso país, e estou a falar de Cabo Verde, São Tomé, ou, por exemplo, Marrocos, como estávamos há pouco a falar, que é um mercado muito interessante, onde já temos 3 hotéis, e onde estão todas as grandes marcas hoteleiras e, portanto, é um mercado competitivo. Mas, Verónica, e só a questão de como é que as empresas podem contribuir para esta integração dos imigrantes. O que é que vocês fazem? Obviamente que eles têm de aprender a língua, não é? Se tiverem interação Claro. com o cliente. Há todo um trabalho que é feito na integração, desde logo o acolhimento. Nós damos a conhecer a empresa, a cultura, os nossos valores, que já foi tanto aqui falado e que é tão importante esse alinhamento, o nosso código de ética também e conduta, portanto, para conhecerem as normas internas, mas depois há todo um trabalho que é preciso fazer de ir mostrar os alojamentos, saberem onde é que podem ter a sua alimentação, têm normalmente mentores que acompanham os seus primeiros dias, as suas primeiras semanas, um acompanhamento muito próximo dos recursos humanos para garantir que são bem integrados e que, enfim, não precisam de algum cuidado. São pessoas que precisam de muito apoio legal porque não conhecem a legislação laboral portuguesa a fundo. E isso é tudo dado pelo grupo. E é tudo acompanhado pelo grupo. Há alguma alteração que tenha sido induzida pelas recentes mudanças de legislação do governo, que agora está a ser... Não, a única alteração foi, enfim, com esta questão da manifestação de interesse, deixámos de poder contratar com esse... E têm tido dificuldade em contratar algumas empresas que dizem que se queixam do fim da manifestação de interesse. Não temos tido dificuldade, até porque estamos numa altura de mercado que, graças a Deus, do ponto de vista de recursos humanos, em hotelaria está um pouco melhor. Depois do boom de 2022, 2023, as equipas começam... É uma má notícia para quem procura emprego. A estabilizar. O salário já não está tão pressionado. Mas estão a ser dados passos muito relevantes pela AIMA, estávamos a falar há pouco, com o estabelecimento deste protocolo de cooperação para a migração laboral regulada, para o qual nós já manifestámos, obviamente, o nosso interesse, e que requer, no fundo, passos que nós já fazemos, que é oferta de alojamento, a parte da alimentação, seguro de saúde também, e a parte de formação. Nós também oferecemos aos colaboradores aquilo que é aulas de português, aulas de inglês. E também daquelas regras não escritas da cultura portuguesa. Às vezes é o que custa mais as pessoas entenderem, não é? Sim, mas depois temos esta diversidade multicultural das equipas, que é fantástica e, portanto, que traz aqui imensas oportunidades
para tratarmos melhor dos nossos clientes, percebermos melhor a diferença, sermos mais tolerantes, sabermos respeitar mais os outros. E, portanto, tudo isto vai de encontro exatamente aos valores que nós promovemos internamente. Portanto, não é mais... É um jogo de win-win. Pedro Portugal Gaspar teve aqui um grande desafio de regulamentar ou dirigir uma entidade para regularizar, já percebemos, pelo menos 500 mil, 600 mil, vai-me dizer, imigrantes. Quantos é que já estão, já nos pode partilhar alguns números? Os números estão sempre a mudar, mas já estão todos regularizados, a situação está controlada finalmente? Muito bem, muito bom dia, muito obrigado também pelo convite, cumprimentar naturalmente os colegas de painel, agradecer as palavras do Dr. Professor Alberto, relativamente à AIMA. Ora bem, portanto, gosto sempre de fazer essas perguntas dos números, mas eu acho que já lá iremos aos números, que não podemos reduzir estas matérias de migração, ainda por cima do ponto de vista de facto humano, à matéria dos números. Eu, como quando estivemos juntos no Porto, eu até disse na brincadeira, mas para termos aqui uma projeção histórica de profundidade, temos muito menos migração do que tínhamos, de facto, quando estávamos no nomadismo, não é? E, portanto, como foi a sedentarização do Neolítico, as coisas começaram a assentar. Isto para dar uma ideia do que no ADN humano temos possivelmente, se calhar, este movimento natural das populações, não é? E, portanto, vou deixar de parte, de facto, o Neolítico há 10 mil anos, mas para situar no início do século XX... Pois é melhor focar-nos nos problemas que temos agora, que são muitos. Mas eu acho que é importante não perder a perspectiva histórica para sabermos o devido enquadramento, porque muitas vezes parece que este fenómeno é novo, aparece aqui pela primeira vez e é só para dar este contributo. No caso português, esta pressão certo, muito rápida, não é? Mas é especificamente isto. E depois há aqui autores da parte académica que, de facto, introduzem muito uma expressão correta, académicos internacionais, que é de facto, possivelmente estamos aqui na Europa na inversão do palco migratório, ou seja, deixamos de ser grande fonte emissora na Europa para ser fonte receptora. E se calhar temos aqui uma outra perspectiva, porque é um bocadinho aquilo que estava a dizer, de facto, mas, a migração Pedro, vamos olhar agora para o vamos, problema. Pronto, eu não estou-lhe a fugir à questão, mas gosto de relativizar isto, não é relativizar, dar esta profundidade histórica. Falou-me em números, e é sempre esta questão dos números, da importância dos números. Não, o ponto de situação certo, o ponto de situação, certo, com certeza. O que estamos a falar, essencialmente, e do ponto que estava a falar, e que aqui foi transmitido, sobre a questão das manifestações de interesse, que é, de facto, aquele mecanismo que permitiu, de facto, uma entrada acelerada no território nacional. E, de facto, tínhamos aqui um bolo por descortinar à volta de 440 mil situações pendentes. Pronto. Dessas... houve as notificações e foi criada aqui uma task force e uma cooperação entre a AIMA, naturalmente, e a Instituto de Missão, que já lá irei depois explicar por causa da matéria da decisão, e desses 440, o que temos aqui sumariamente é à volta de 177, 170, alguns agora responderam, que para todos os efeitos não compareceram, não responderam, são considerados extintos essas situações. Portanto, a notificação da sua extinção, da sua eliminação, pura e simplesmente. E, portanto, esses estão fechados. Limparam do fecheiro. Exatamente, limpar fecheiro. Pronto, tanto e quanto foi dada a oportunidade e uma segunda oportunidade para vir à colação. Ou seja, a primeira foi para fazer o agendamento, não, e depois houve uma segunda com vista à comunicação da extinção do procedimento. Portanto, ainda responderam nesta segunda chamada algumas coisas. Pronto. Eliminados esses, temos agora então o pacote que foi tratado dos 200 e à volta de 260 mil. Pronto. 2 blocos, se quiser para ser mais fácil agora separar, 130 mil já estarão mais ou menos tratados, dos quais, é o tal que se falou do indeferimento de 18 mil situações, mas que pelo lado positivo temos mais de 80 mil cartões emitidos e, portanto, autorizações concedidas. Portanto, para vermos isto também, não pelo lado do caos, como estava a dizer, pelo lado positivo temos 85, à volta de 85 portanto, dessas... a pressão está aliviada e as empresas... Não, agora depois vamos analisar o outro segundo bloco, e posso fazer uma extrapolação, poderá se calhar ter resultados mais ou menos idênticos. Mas ainda voltando, tem-se falado muito dos indeferimentos, nós tivemos o cuidado de haver aqui, de facto, a segregação de funções, que é a parte que competia a esta missão era atendimentos e instrução, e a parte que cabia à AIMA diretamente é a parte da decisão, para separarmos aqui os dois momentos. E sobre os indeferimentos, ainda criámos um grupo mais restrito,
para fazer uma segunda leitura para uma uniformidade de critérios, para tentarmos reforçar nós, esta neste questão. momento- Agora, isto para todos os efeitos, naturalmente cá sempre a porta, não mal podia ser, porque estamos de facto em Estado de Direito, que é de facto para a impugnação da decisão administrativa e os recursos contenciosos que poderão surgir sobre isso. Mas isto para explicar que tentámos ter um reforço da atenção nas situações de indeferimento com uma segunda leitura para termos aquilo que achamos decisões consolidadas e fundamentadas, mas agora os tribunais naturalmente têm a sua parte também para intervir nessa matéria. Estamos, aliás, muito habituados a este diálogo com os tribunais. Está os 4.500 que se diz que foram indeferidos, esse número ainda se mantém ou já foi atualizado? Não, para já temos esse número relativamente às questões de pessoas que estavam em situação de proibição do espaço Schengen e que, portanto, se encontravam aqui. Portanto, essas foram relativamente, não digo automáticas, mas de acordo com a consulta às bases de dados, tinham esta indicação negativa, tem que ser notificados em conformidade. Agora vamos, mas pode acontecer... Todas essas 4.500 estavam Sim, basicamente estavam movimentar-se no espaço Schengen. nessa situação. Não obstante, isso não significa que não possam recorrer ou possam invocar um erro na base. Quer dizer, isto agora abre-se agora uma nova fase, digamos assim, de oportunidade. E, portanto, isto vai ser derrumado. Se me permite, por causa da questão que aqui foi trazida do pacto de migração laboral, portanto, a ideia é, porque também foi discutida, tem-se levantado essa questão, bom, mas então, com o fim desta figura, vai deixar de existir a possibilidade de contratação de migração por causa desta área económica. E, portanto, a ideia do pacto de migração regulada era precisamente, como o nome indica, haver aqui um cruzamento entre a procura e a oferta, digamos assim, dos grupos económicos e trazerem naturalmente essa migração com a porta de entrada nos postos consulares da rede. E isso está a funcionar? Ou vai começar a funcionar? Está a começar a dar os seus primeiros passos. Eu diria que, naturalmente, que na primeira fase do pacto foi estabelecido com os consignatários, que são as confederações patronais dos vários setores, não obstante estar previsto os grupos económicos ou as empresas até de per si poderem depois vir a aderir a esse mesmo pacto numa lógica de que assegurem as respectivas condições. Muito bem. Como de que disse Gostava ainda de fazer de colocar uma última questão de resposta rápida de Alberto. Nós estamos em campanha eleitoral, acho que não é novidade para ninguém. Já nos disse que a imigração está também a ser usada, sobretudo quer à extrema esquerda como à extrema direita, aliás, por todos os partidos, como uma ferramenta eleitoral, de forma diferente. O que é que pensa que se devia fazer quando isto tudo se acalmar e formos a votos? Qual era a medida fundamental que identifica para lidar com este problema? Helena, zero cedências ou concessões ao populismo de esquerda e de direita. O que aqui foi dito neste painel é o essencial. É uma aliança entre aqueles que representam um Estado de Direito com direitos e com deveres, a economia, as empresas e as pessoas que estudam na academia e que têm bom senso. Nós não vivemos numa sociedade humana perfeita, nós temos pessoas que cumprem, pessoas que incumprem. Não temos o direito de tratar de forma desumana ninguém, porque nós próprios fomos agentes deste processo de sofrimento geracional. Agora, há um momento em que o Sr. Presidente da AIME, feito o seu trabalho, salvaguardando aquilo que são as prerrogativas do direito que o Estado confere a todos os cidadãos, mesmo aos não nacionais, há um momento em que a polícia tem que intervir. E se ele acabou de dizer, estamos a falar de 3%, 2%, 1%. É como os médicos de família, 95% têm. Mas eu, se estivesse a discutir aqui os médicos de família, a Helena estava-me, como fez com o Sr. Presidente da AIMA, a perguntar insistentemente e bem sobre os 5% que não tinham. Saúde, portanto, nós efetivamente só estava a falar dos 5%. Temos que resolver os problemas que faltam resolver, temos que tratar as pessoas com uma humanidade, com humanismo, mas de uma vez por todas, e é isso que eu gostava que os partidos que podem vir a ser governo, quer a Aliança Democrática, quer o Partido Socialista, se deixassem de tratar destes assuntos com leviandade. Porque a leviandade não favorece nem as gerações presentes, nem as futuras. Nós temos um problema para resolver, temos que ser humanos, temos que ser sensíveis, mas não temos que ser românticos ao ponto de pensar que nestas matérias não há pessoas que incumprem a lei e que vêm até muitas vezes exploradas, como está a ser o de conhecimento público, por gente que é criminosa e que se quer misturar com aqueles que vêm trabalhar.
Sejamos realistas, o PCC está em Portugal. Isto é evidentemente, toda a gente sabe disso. Não é preciso ter acesso a nenhum tipo de informação privilegiada. Nós temos a Europa, Portugal e a França têm problemas com organizações internacionais de natureza criminosa que aproveitam a vulnerabilidade dos imigrantes frágeis para se instalar nos países. E é preciso ter agências como a AIMA que funcionam com competência, que cumprem as regras do Estado de Direito, com humanismo, e depois ter aquilo que vimos aqui da nossa colega do Grupo Pestana, que está a fazer o trabalho que tem que ser feito. É um exemplo, integração cultural, no sentido de ajudar a perceber como é que o país funciona, apoiar os miúdos, as crianças, e o SNS existe também para esta gente. Atenção, o SNS existe também para pessoas, para uma mulher grávida que chega e que está perdida e que precisa de apoio, saúde materno-infantil. Portanto, eu gostava, para concluir, Helena, nós estamos fartos de eleições. Eu gostava que no próximo dia 18 nós tivéssemos um governo com aquilo soá, que nos deixassem sossegados durante 4 anos, para o Sr. Presidente da AIMA resolver o problema e nós voltámos a este assunto em 2029, se fosse possível. De forma menos dramática. Pedro, como é que vê, o que é que acha que o novo governo deveria fazer? Se é que deveria fazer alguma coisa, se não está tudo feito já? É só cumprir as regras? Não está tudo feito. Não está tudo. E o próximo governo, os próximos governos, mas na prática a sociedade toda, tem que acelerar os processos de integração destas pessoas que chegaram nos últimos anos. As intervenções são concordantes com tudo o que foi dito em todas as áreas fundamentais da sociedade. Desde logo na educação. Temos que preparar-nos para uma revolução na educação, porque mais crianças estão a entrar no nosso sistema educativo, mais jovens estão a entrar nas universidades e mais chegarão por via do reagrupamento familiar. Portanto, temos que fazer uma readaptação do sistema. E acha que educativo. é possível, é que nós estamos com mais de 10% de imigrantes em Portugal, a tal, Sim. que se diz que é o tal limite que uma sociedade suporta. É possível integrar? Tem que ser possível, porque a opção não pode existir numa sociedade que quebraria e deixaria de ser coesa. Portanto, tem que ser possível, ainda que nos exija, eventualmente, um esforço maior. Nós temos até alguma sorte de a maior parte dos migrantes que estão em Portugal terem culturas de origem muito próximas das nossas. Sim. Portanto, talvez seja mais fácil para esses grupos. Mas não ficamos pela educação. Nós temos que nos preparar para, muito rapidamente, reter uma parte desta imigração em Portugal, para que ela não passe por aqui durante algum tempo e transite para outros destinos. E esta casa pode fazer muito sobre isso. Nós muitas vezes não pensamos na educação de estrangeiros como um negócio de exportação. Mas, na verdade, quando nós acolhemos estudantes Não está cá o estrangeiros... Dino, mas é uma boa recomendação, não é área de negócio, de formação porque nós para imigrantes. estamos a treinar jovens, sobretudo no meio universitário, em grande número, como um negócio de exportação, e depois deixamos-los sair, não resultando desse investimento nada de produtivo para o país. Portanto, as universidades, a sociedade no seu todo, tem que se preocupar em reter, sobretudo, estes quadros com talento, novos imigrantes. porque nos fazem falta à nossa sociedade. Verónica, há alguma alteração que o Grupo Pestana gostasse de ver no enquadramento legal que pudesse ser mais positivo? Não, eu acho que as alterações que estão a ser feitas vão no sentido daquilo que é correto e que torna, no fundo, os processos mais ágeis, obviamente cumprindo-se todas as regras e toda a legislação aplicável à imigração, mas que nos ajudam também a nós, enquanto setor e enquanto empresa, enfim, que tem de dar uma resposta ágil e capaz à flutuação da procura, porque o cliente consegue marcar o seu quarto de um dia para o outro, mas nós não conseguimos ter os recursos, obviamente, de forma tão célere e, portanto, temos de contar com a previsibilidade e ajuda-nos, com certeza, este protocolo, este pacto, a ir nessa direção. Portanto, acho que estamos aí na direção certa. Muito obrigada. Pedro, para terminar, qual é o desafio que vê daqui para a frente para a AIMA, nomeadamente com o novo governo? Certo. Eu acho que para esta fase tem sido uma fase de emergência, no fundo, da parte documental, não é? E esperemos que, e é o propósito, que ao longo de 25 esta matéria fique resolvida
Isto para as pessoas terem uma ideia, a AIMA recebeu num ano 1.200.000 mails, 750.000 chamadas telefónicas, pronto, isto para se ver a dimensão, 50.000 processos judiciais, enfim, pronto. E tudo à volta sempre do agendamento, atendimentos, etc. E, portanto, penso que estamos nesse caminho de uma realização progressiva desta matéria documental de legalização. O momento seguinte importante é, não há dúvida, que tudo o que seja relacionado com a matéria, de facto, da integração e da respectiva sociabilização, no sentido, de facto, da população migrante. Sendo certo que vamos ter que ter respostas muito diferentes, ao contrário dessa parte da regularização e documental, porque é uma matéria jurídica ou regulamentar, é igual. Claro. Esta parte da integração vai ser muito diferente, se falarmos da área metropolitana de Lisboa ou Porto, ou se estivermos a falar do interior, ou uma expressão de 30% de população migratória numa área metropolitana pode não ter uma expressão como tem num município de pequena dimensão, uns 30% ou 30% pode ter uma outra visão. Portanto, temos depois de ter aqui uma expertise para termos muitas soluções diferenciadas com parcerias locais. É um desafio ainda maior, não é? O desafio da integração será um desafio ainda maior do que tratar de papéis. Sim, nesse aspecto porque o outro em princípio é obedecer a uma padronização regulamentar e este vai ter aqui vários atores, mas eu acho que é esse o desafio que temos que ver. Eu quero agradecer-vos imenso a terem sido tão disciplinados e terem conseguido dizer tanta coisa em tão pouco tempo. Muito obrigada pela vossa partilha. Muito obrigado, Marta. Obrigada, Helena.